Hoje eu vou contar para vocês a história do Pedro e do Miguel. O Pedro e o Miguel eram irmãos gêmeos e eles foram criados na mesma casa, com os mesmos pais, e o pai de ambos era alcoólatra. E o Pedro, na fase adulta dele, ele se tornou alcoólatra. E o Miguel, na fase adulta dele, tinha horror a álcool. E quando perguntaram para o Pedro por que ele tinha se tornado alcoólatra, ele disse que era por conta do exemplo que o pai dele tinha dado. E quando perguntaram para o Miguel por que ele tinha horror a álcool, ele disse que era por conta do mau exemplo que o pai dele tinha dado. E o que eu quero trazer para vocês com essa reflexão? O mais importante não é o que acontece com a gente, o mais importante é o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. As situações que nós passamos, o que nós vivemos enquanto nós éramos crianças, foi significado de alguma forma na nossa mente. E foi instalado lá no nosso inconsciente, lá no nosso subconsciente, alguma crença, algum tipo de crença. E essa crença que você pode ter vivido, que pode ter sido identificado como um trauma, pode ter sido frases que seus pais, avós, tios, professores, as pessoas que te criaram falavam com tanta convicção e você tomou essa verdade para você. E essa verdade vem prejudicando você, vem prejudicando seus resultados, vem te trazendo para um resultado que você não quer, que você não gosta, que não é o que você deseja. Então, as suas crenças, a maneira como você pensa, programa você. E o seu resultado, se hoje você não consegue se controlar diante da comida, se hoje você tem dificuldade para ser uma pessoa magra, é porque as suas crenças estão te levando para esse resultado. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o seu padrão. Quais são os seus padrões de pensamento? Quais são os seus padrões de fala? O que você sempre fala que vem prejudicando o seu resultado? O que você sempre fala que vem te levando para o resultado que você quer? Um exemplo muito clássico é: o dinheiro é sujo. A gente tem a maioria das pessoas, elas têm dificuldade com relação a ter dinheiro, crenças com dinheiro, porque cresceram ouvindo frases. E hoje, essas frases, essas crenças, elas dificultam as pessoas de terem resultado. Se você cresceu ouvindo frases do tipo: come pra ficar forte, não joga comida fora porque é pecado. Frases como essas te levam sim hoje para um resultado de compulsão, te levam sim para um resultado de sobrepeso e obesidade. Eu tenho comigo uma lembrança de quando eu devia ter acho que uns 8 anos de idade, devia ter entre 6 e 8 anos, a minha mãe falando assim: Nani, se você engordar nessa idade, você nunca mais emagrece. Isso ficou tão marcado pra mim, que eu engordei, cheguei a engordar 10 quilos sim, né? Mas eu nunca cheguei a ser obesa. Por quê? Provavelmente eu signifiquei isso como uma forma de medo. Eu entendi isso. O que eu entendi dessa fala da minha mãe? Que ser gorda não era uma coisa boa. E realmente, a minha mãe, ela fala que se tem uma coisa que ela não queria ser na vida, era gorda. E minha mãe, ela é super magra, ela tem um corpo ótimo, está super no peso ideal. E o que eu entendi com aquilo? Opa, ser gorda não é legal. E então eu sempre me preocupei com o meu corpo, eu sempre me preocupei com o meu peso, eu sempre fiz atividades físicas intensas e eu tinha uma crença de que a alimentação saudável era ruim. Por quê? A minha mãe tinha uma alimentação extremamente saudável, a minha mãe não fazia fritura, a minha mãe não fazia temperos industrializados, a minha mãe tinha uma comida extremamente simples e sem tempero. E quando eu frequentava a casa das minhas amigas, do meu namorado, casas de outras pessoas, o que eu sentia? Uma comida gostosa, uma comida saborosa. Então eu sempre associei que comida saudável não era bom e que também ser gordo não era legal. Então eu comecei sim, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a comer fora de casa, pegar gosto por comida gostosa e comecei a engordar.
Em contrapartida, sempre fiz muita atividade física. Sempre fiz muita atividade física. Aí eu cheguei a fazer contáveis vezes 3 horas de atividade física na semana. E eu não conseguia perder peso. Mantinha meu peso. Mas eu não conseguia perder e ir engordando, né, aos pouquinhos. Isso na época da minha faculdade. Então, mas esse era o meu padrão, esse foi o meu padrão, isso foi o que uma autoridade, que era minha mãe, plantou em mim, né? Mas o que você, dentro da sua casa, escutou com relação à comida? O que você, dentro da sua casa, escutou com relação a recompensas? Ai, filha, se você for bem na escola, você vai ganhar um sorvete. Quais eram as recompensas que os seus pais te davam? Quando você ficava doente, de repente o seu pai te levava para comer aquele lanche que você gosta, ou te dava um doce, ou então, quais são isso tudo são padrões, isso tudo são padrões que se repetiram, isso tudo são padrões que você teve no decorrer da sua vida. E que hoje, de alguma forma, é como se você tem 25, 30, 40, 50 ou 60 anos, é como se os anos tivessem passado, mas aquela criança ainda vivesse dentro de você. E não só como ela vivesse dentro de você, é como se ela comandasse as suas escolhas. Porque toda forma de sabotagem, ela tem um ganho secundário. Toda obesidade, ela tem um ganho secundário. Toda fuga através da comida tem um ganho secundário. A pessoa pode comer simplesmente porque ela é notada. Ela pode comer simplesmente porque ela se sente protegida. Então tem várias formas, e as crenças que você tem com relação a isso, as crenças que você tem com relação à sua alimentação, com relação à forma como você come, te levam ao resultado que você tem hoje. Então isso acontece por quê? Porque em algum momento da sua vida aconteceu alguma situação, e essa situação você significou de alguma forma. E você vem, os sabotadores vêm para te proteger, única e exclusivamente para te proteger. Sempre. Uma pessoa que é muito fria, ela só é fria porque em algum momento da vida dela, ela não teve outra alternativa. Ela precisou ser fria por falta de opção. E aí ela vem se sabotando. Eu não posso me entregar a um relacionamento, por quê? Porque vou ser fria. Não, eu não vou me deixar me envolver porque eu vou sofrer. E aí esse sabotador nada mais é do que uma defesa. Qual que é o ganho secundário que essa pessoa tem? Segurança. Quais são as perdas que essa pessoa tem? De viver um bom relacionamento, né? Então, o recado que eu tenho para vocês hoje é o quê? O segredo para você emagrecer, o primeiro segredo, o mais importante, é você descobrir quais são as suas crenças. Quais são as crenças que te impedem de alcançar os seus resultados, de alcançar os seus objetivos. Primeiro passo. Identifica isso pela forma como você pensa, identifica isso pelos seus padrões de fala. Depois, você precisa mudar, já substitui. Toda vez que você pensar dieta, comida saudável é ruim? Não, comida saudável é boa, eu como para nutrir o meu corpo e não para matar a vontade. Então, todas as vezes que você pensar, tiver uma crença enfraquecedora, uma crença ruim, uma crença que não te leva para o resultado que você quer, você substitui por uma frase fortalecedora que vai te levar para o resultado que você quer. Essa repetição vai te trazer sentimentos bons, que vai te trazer comportamentos bons, que vai te trazer hábitos bons, tá? É isso que eu desejo para você. Identifica a sua crença, quebra essa crença, que você vai mudar o seu resultado e que você vai mudar o seu comportamento, o seu hábito, e com certeza você vai ter um bom resultado, você vai mudar os seus resultados. Eu acredito em você, eu sei que você pode. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu acredito, eu sei que sim. Você vai se olhar no espelho e você vai falar, eu vou conseguir.